Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus estejam sobre as vossas vidas. Meus amados, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela sempre passou por perseguições. E as perseguições, elas fazem parte do crescimento, não só da igreja, mas também da vida espiritual do cristão e também da vida material também do cristão. Como assim, irmão Wilson? Pois é mediante as dificuldades, é mediante as perseguições que a igreja ela encontra força na pessoa de Jesus Cristo para assim crescer, para assim entender qual é o seu real propósito e motivo de estar aqui na terra e de servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Wilson. Meus queridos, nós vamos estudar hoje a lição de número 10, 7 de setembro de 2025, que tem como título a expansão da igreja. Nós aprendemos nas lições anteriores que a igreja ela crescia de forma geográfica, né, irmãos? Ela crescia espiritualmente e também de forma geográfica. O texto áureo está em Atos, capítulo número 8, versículo número 4 e 5, que nos fala assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Mas os que haviam ou que estavam dispersos iam por todas as partes anunciando a palavra. Essas pessoas, esses crentes, esses irmãos em Cristo que estavam dispersos, eles anunciavam a palavra, mas eles estavam dispersos pela perseguição que tinha dado-se início ali na igreja primitiva. E Filipe se encontrava em Samaria, pregando também, mostrando e anunciando a Jesus Cristo. A verdade prática, irmãos, nos fala: a igreja só crescerá quando ultrapassar os seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. A igreja ela só vai crescer quando ela ultrapassar os seus limites e levar a palavra de Cristo além de suas paredes. Irmãos, ser igreja não é apenas estar em quatro paredes. Ser igreja é levar a mensagem de Cristo àqueles que estão cativos, àqueles que necessitam, àqueles que estão lá fora, porque é muito fácil você anunciar para quem já conhece. O mais difícil é você anunciar para quem não conhece e conseguir ganhar aquela vida, mostrando que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Meus amados, a leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo número 8, do versículo 1 ao 8 e do versículo 12 ao 15. Como eu já tenho falado nos vídeos anteriores, nós não vamos ler aqui a leitura bíblica em classe para que o vídeo não fique muito comprido. Então, se você tiver a sua lição aí na sua casa, se você estiver com a sua Bíblia neste exato momento, leia aí na sua Bíblia, leia aí na lição, dá uma pausa no vídeo, leia e depois retorna aqui e vamos estudar a palavra de Deus. Meus queridos, bom, é importante observarmos que na lição de hoje nós vamos estudar como a igreja ela foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam encerrados ou concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa de sua fé. Jesus ele disse: olha, fiquem em Jerusalém, em Atos capítulo 1, versículo número 8, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Eles ficaram em Jerusalém e ali eles permaneceram, foram revestidos de poder em Atos capítulo número 2, na descida do Espírito Santo, e eles ainda permaneceram em Jerusalém. Só que teve que acontecer algo para que a igreja ela fosse dispersa, para sair a anunciar o evangelho, não só em Jerusalém, mas como Cristo tinha falado,
Samaria, Judéia e até aos confins da terra. Só que para que isto acontecesse, teve que primeiro levantar-se uma grande perseguição. E é interessante, irmãos, observarmos o seguinte, que mediante aquela grande perseguição, que a igreja se espalhou anunciando o evangelho, houve um grande crescimento na igreja do Senhor. E neste exato momento eu quero ser profético para a sua vida. Quando vos estiverem perseguindo, quando você estiver sendo perseguido, saiba que haverá um grande crescimento espiritual, ministerial de Deus na sua vida, porque assim foi na igreja primitiva. Quando se levantou-se a grande perseguição, que eles saíram de Jerusalém e se espalharam a anunciar o evangelho, a igreja ela crescia. A Bíblia nos diz que Deus acrescentava à igreja cada dia mais aqueles que haviam de serem salvos. Então, meus amados, nós vamos ver, que quando Estevão ele foi morto, ele foi um dos 7 escolhidos para servir ali, um dos diáconos, foi morto por causa da sua fé. Jesus ele já havia dito em Atos capítulo 1, versículo número 8, como eu tenho dito, que eles sairiam para evangelizar. Então foi necessário que os cristãos eles se espalhassem pelo mundo para anunciar a mensagem. Muitas vezes Deus ele usa circunstâncias para cumprir os seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados, pelo contrário, eles continuaram firmes, levantando as boas novas para outras pessoas. Então, irmãos, quando Estevão ele foi morto, o primeiro mártir da igreja primitiva, os cristãos eles não fugiram e não se sentiram derrotados. Pelo contrário, eles se sentiram mais motivados ainda para anunciar o evangelho, para pregar o evangelho, para cada dia mais, cada vez mais, a cada momento, anunciar a Jesus Cristo. É interessante, irmãos, observarmos que Cristo, ele trabalha numa lógica totalmente adversa da lógica humana. Por quê? Porque pela lógica humana, já que Estevão ele foi morto, o que era para ter acontecido? Os discípulos eram para dizerem, os irmãos eram para dizerem o quê? Vamos pregar mais não, porque Estevão já foi morto, eles vão nos perseguir e vão também nos matar. Mas não, foi ao contrário. Aconteceu o que Jesus disse, se vos perseguirem em uma cidade, fugir para outra. E eles fugiram, mas continuaram a anunciar a Jesus Cristo. Entenda uma coisa, meus amados, Deus ele cria e causa situações para que esta situação venha proporcionar para Deus e para a sua igreja um crescimento espiritual, físico, material, ministerial, não importa qual seja a área, mas Deus ele causa situações para o seu próprio bem. Entenda e compreenda isso. O primeiro subtópico, meus irmãos, nós vamos falar sobre a igreja diante da perseguição. E mais uma vez aqui eu torno a ressaltar, nós separamos aqui os vídeos por tópicos. Vamos falar neste vídeo agora do primeiro tópico, depois nós postaremos o segundo tópico, depois postaremos o terceiro tópico e por último postaremos as aulas completas. Então, meus amados irmãos, você que for novo no canal, por favor, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha para o crescimento do canal, pois quanto mais você compartilhar, mais vai ter gente assistindo, mais o YouTube vai recomendar, e quanto mais você der o like, o YouTube ele vai entender que você tem gostado dos meus vídeos daqui, das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, e vai indicar mais ainda os nossos vídeos. Se você tem gostado do nosso conteúdo, meus irmãos, faça-me esse favorzinho, por gentileza, tá bom? Bom, como eu tenho falado, o primeiro tópico, a igreja diante da perseguição. O primeiro subtópico do primeiro tópico é, embora perseguida, não fragmentada. Perseguida, mas não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, e de Samaria, exceto os apóstolos em Atos capítulo 8, versículo número 1. Isso aqui é importante, irmãos, observarmos isso aqui. Por quê? Porque após a morte de Estevão, a Bíblia vai nos dizer que a igreja ela saiu dispersa. Ela foi para a Judéia,
foi para Samaria, mas a Bíblia vai nos contar em Atos capítulo 8, versículo número 1, que os apóstolos eles ficaram. É interessante observarmos isso aqui, irmãos. Por quê? Porque após a morte de Estevão, se os discípulos, se os irmãos da igreja primitiva se dispersaram com medo de serem mortos, então por qual motivo os apóstolos permaneceram em Jerusalém? Eles correriam também o perigo de serem mortos. Então, os capítulos de número 4 e o 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. O fato de eles não terem saído dispersos, deles terem ido embora, deles irem para a Judéia, para a Samaria, o fato deles não terem ido para a Judéia e Samaria, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém por quê? Porque a igreja estava sob pressão e perseguição e precisava deles. E compreenda aqui comigo e vamos entrar aqui dentro do texto para que você tenha uma visão ampla e profunda da palavra de Deus. Quando mataram Estevão, os crentes se dispersaram para a Judéia e Samaria e os apóstolos eles permaneceram. Os apóstolos eles permaneceram não porque eles não estavam sendo perseguidos. Pelo contrário, em Atos capítulo 4 e capítulo número 5, nos mostra que a perseguição começou pelos apóstolos. Agora, por que eles ficaram? Porque a perseguição que tinha originado na igreja fez com que eles entendessem que a igreja tinha maior necessidade de que eles estivessem ali para cuidar da igreja. Então, aprenda aqui algo muito importante, irmãos, com a palavra de Deus e com os apóstolos. É que quando a perseguição ela se levanta, quando as lutas elas se levantam, não é hora de retroceder, não é hora de fugir. Existem momentos em que você tem que ficar, porque existem pessoas que dependem de você. Quando o apóstolo Paulo ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, o apóstolo Paulo ele estava dizendo, eu tenho que fazer tão somente a vontade de Cristo e não mais a minha. Não é mais a minha vontade. Então, eu quero que você entenda que quando Deus ele te colocou em uma posição, quando Deus ele te colocou em um certo lugar, em um departamento, na frente de uma igreja, na frente como líder de uma igreja, como líder de um departamento, quando as lutas se levantarem, não venha com aquela ideia de que quando vos perseguirem em uma cidade, fugir para outra. Jesus não estava falando neste sentido. Entenda que existem pessoas naquele lugar, naquele departamento, que necessita de você e que ainda não é o momento para você sair da sua posição e do seu lugar. Foi isso que aconteceu com os apóstolos. Os crentes se dispersaram para Judéia, os crentes se dispersaram para Samaria, mas os apóstolos decidiram ficar porque eles entendiam que a igreja precisava ainda deles. Eles disseram, vamos ficar, porque ainda existe um povo aqui que precisa de nós. Mesmo que isso custasse a vida dele, meus irmãos. Entenda que existem ocasiões na nossa vida que mesmo que isso custe a nossa vida, eu falo da nossa vida física e no espiritual, é necessário que a gente fique na nossa posição. Não saia da posição que Deus lhe colocou. Não saia do lugar que Deus lhe colocou. Ainda que você esteja sendo perseguido, ainda que estejam planejando a sua morte, mas entenda que existem pessoas naquele lugar que precisa de você. Ainda existe uma grande obra para ser concluída pelas suas mãos. Receba em nome de Jesus. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que aquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou e nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Olha, outro detalhe aqui também importantíssimo que eu quero aqui mostrar para vocês aqui dentro desta lição é que aqueles irmãos, aqueles crentes que se dispersaram para a Judéia e para a Samaria, eles fugiram não de forma covarde, eles fugiram temendo a morte e não abandonaram os apóstolos. Os apóstolos ficaram para cuidar da igreja que ali estava, mas aqueles que foram para Samaria e para a Judéia e até para os confins da terra,
eles não negligenciaram a sua fé, eles não abdicaram da sua fé, pelo contrário, eles foram, mas eles foram anunciar a sua fé. E entenda que eles não fugiram de forma covarde, eles cumpriram aquilo que Jesus tinha dito em Atos capítulo 1 e versículo número 8, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até aos confins da terra. Então, irmãos, o nível da proporção da perseguição era o mesmo, só que os apóstolos decidiram ficar para cuidar da igreja. E é bom também observarmos que aquela igreja ela não se fragmentou, pelo contrário, ela se uniu mais ainda agora, ela cresceu mais ainda agora, ela continuou como uma igreja forte, como uma igreja unida. Quando uma perseguição se levantar, irmãos, contra a igreja, entenda que não é para ela se fragmentar, é para que ela se una mais ainda, tenha mais força e para que ela proclame mais ainda a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, em Atos capítulo 8, versículo 2. A palavra kropeteos ou crofetos, eu não sei pronunciar bem o grego, irmãos, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não eram intensa. O contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram este lamento antes também de fugirem ou serem dispersos. Então, a Bíblia ela não especifica claramente quem eram esses judeus piedosos, esses varões piedosos, mas alguns acreditam que esses judeus, eles fossem alguns judeus que viviam em Jerusalém e que cuja oposição, eles não tinham uma oposição muito intensa, ou seja, que não eram uns crentes que se destacavam e se apresentavam de forma mais clara, eu sou crente, que pregava, mas que cria em Jesus. E assim eles levaram o corpo de Estevão, sepultaram o corpo de Estevão e ali eles prantearam com grande pranto. Por que, irmãos, eu acredito e penso dessa forma? Porque se fossem verdadeiramente aqueles que já estavam a anunciar e que a perseguição já tinha começado, esses daí talvez os romanos e principalmente os grupos religiosos daquela época que procuravam matar os crentes, eles iriam certamente saber de forma clara que os apóstolos e que os crentes iriam estar ali sepultando Estevão. E então eles iriam lá e iriam prendê-los. Então, esses judeus piedosos, eu acredito que eram judeus que criam em Jesus, mas que de forma clara, eles não se expunham de forma clara e evidente de que realmente eles acreditavam e criam em Jesus. Então, eles sepultaram ali a Estevão, fizeram um grande pranto e depois eles se dispersaram assim para anunciar o evangelho. Terceiro subtópico, mas não desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou desvalorizada pela tristeza. Isso aqui é muito importante, irmãos, nós tratarmos nesta lição de hoje. A Bíblia ela nos fala que a igreja ela pranteou de forma muito dolorosa ali a morte de Estevão. Mas isso não desmotivou a igreja. Isso não causou na igreja uma imensa tristeza a ponto deles dizerem, não vamos pregar mais, não vamos anunciar mais. Mas não, foi o contrário. Motivou a igreja mais ainda. Eu quero que você entenda que quando um servo de Deus ele for morto pelo amor ao evangelho de Jesus Cristo, isso não é motivo de lhe trazer tristeza, isso não é motivo de lhe trazer desânimo.
As perseguições são gigantescas. Existe aí a janela 340, eu acho que é mais ou menos isso, que é aquele círculo no mapa, aquele quadrado ali, aquela janela no mapa, que são muitos países que não aceitam a pregação do evangelho, e alguns crentes lá, inclusive, até são mortos, meus irmãos. E isto não é motivo de de entristecermos sim, de chorarmos por essas almas sim, mas não é motivo de nos causar desespero, de nos causar medo, de nos causar espanto a ponto de negar a Jesus e de dizer, não vou mais pregar a Cristo. Não, pelo contrário, é agora que a igreja tem que se levantar, é agora que nós temos que verdadeiramente anunciar e buscar a Jesus Cristo, porque foi isso que aconteceu na igreja primitiva após a morte de Estevão. Um de seus membros queridos e ilustres havia sido morto, trazendo consequências para todos, mas isso não a calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Jesus Cristo. A morte não calou a igreja, a morte de Estevão não parou a igreja, pelo contrário, o entusiasmou mais ainda, a ponto de eles estarem determinados e dizerem, vamos continuar a pregar o evangelho. Estevão morreu por essa causa, e é por esta causa que nós vamos continuar a pregar mais ainda que isso nos custe a vida. A sinopse 1 fala assim, irmãos, mesmo perseguida e dispersa, a igreja permanece unida, firme e atuante na fé. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que a igreja ela enfrenta muitos desafios, muitas pressões, projetos de leis, pessoas que odeiam o cristianismo, que odeiam a Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer uma coisa, essas pressões, essas perseguições externas, elas não podem parar a marcha da igreja. Assim como foi com a igreja primitiva, essas situações elas podem ser oportunidades para o crescimento do testemunho da igreja e para o nosso crescimento espiritual e de nossa igreja. Meus nobres e amados irmãos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até o segundo tópico, em nome de Jesus Cristo.